Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Amados, é bom estar na presença do Deus Altíssimo para juntos aprendermos de Jesus. Deus seja louvado. E sem delongas, vamos entrar na mensagem. Isaías 43, verso 18. Assim está escrito: esqueçam o que se foi, não viva no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Oremos. Pai, gratidão, Senhor, pela tua bendita palavra viva e eficaz, e que não volta para ti vazia. Um prego tu rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Pai amado, e no nome de Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, ser humano, crente ou descrente, o de perto ou de longe, Senhor, e que teu Espírito Santo seja selado em todos que estão conosco nesta madrugada, o de perto e de longe, e que Ele abra as mentes e os corações. Senhor da glória, fala conosco e fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Darei um tema a esta mensagem: deixar as tradições e os costumes do gentio. Sabemos que algo muito difícil é você e eu abandonar as tradições, os costumes, as paixões, não é assim? Mas a palavra de Deus, ela nos exorta que devemos abandonar as coisas passadas, deixando para trás as tradições e costumes do gentio. O texto lido de Isaías diz assim: esqueçam o que se foi, não viva no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Glória a Deus. Amados, quando o Senhor, Ele tira um povo cativo do Egito, que estava escravo cerca de 400 a 430 anos. E quando o Senhor liberta aquele povo, Ele vai dizer a Moisés, da leis. E a primeira coisa que o Senhor se preocupa com seu povo, que durante 400 a 430 anos, eles estavam habituados com as tradições, com os costumes do gentio, o povo do Egito, egípcio. E o Senhor diz a Moisés
que quando aquele povo fosse liberto, ele ia tirar diante deles 7 nações, 7, para que o povo hebreu não se apegasse ou aprendesse os costumes, as tradições daqueles povos. Olha que diz o texto, Deuteronômio, repetições da lei, seu capítulo de número 18, verso 9 a seguir está escrito assim: quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém entre vocês que queimem em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratiquem adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságio, ou pratiquem feitiçaria. Eu faço ou faça encantamento, que seja médio ou espírita, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas. E é por causa destas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permanecem culpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia, adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Aleluia. Amados, na verdade, tradição, hábito, costume, paixões, é algo muito difícil de o ser humano abandonar. Só que tem um porém. Deus, ele escolheu um povo exclusivo, um povo chamado Hebreus. Israel, entre todos os povos da terra, só Israel era o povo escolhido para servir ao grande Deus, o Deus vivo, que criou o céu, a terra, as águas e tudo que nele há. O fôlego de vida de cada ser humano, tudo é dele. Então o Senhor, ele liberta um povo cativo durante 430 anos aproximadamente do Egito, um povo que trabalhava só por comida, era escravo. E o Senhor, com a sua mão forte, seu braço poderoso, ele liberta esse povo. E aí o Senhor vai expulsar 7 nações diante do povo hebreu, para que ele não aprendesse aqueles hábitos, costumes desse povo. E o que ocorre é que hoje nós, igreja,
costumamos estar na presença do Deus Altíssimo, dizemos que somos nova criatura, pregamos muito isso. O apóstolo Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, seu capítulo 5, 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! E o que nós vemos dia após dia são os crentes com os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as tradições, as paixões do povo gentil. Naquela época, o único povo exclusivo para o nosso Deus era o povo hebreu. Porém, por eles rejeitarem o ungido de Deus, o Cristo, Deus agora abre a salvação para todos os povos, tribo, língua, nações, para todos que fazem uma aliança com Jesus. E agora não tem diferença, porque não somos mais gentil. Agora nós somos igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o nosso Deus não mudou. Nosso Deus, ele é imutável. Então hoje, a palavra também para nós cristãos é esta: deixem os costumes do gentil. É para abandonar, deixar. Porque agora que somos cristãos, somos nova criatura. Temos que aprender de Jesus. E para eu e você aprendermos de Jesus, precisamos meditar na tua bendita palavra, a Bíblia, única regra de fé. O livro da capa preta, aleluia. Jesus, ele falou, no capítulo de João 5, e no verso de número, aleluia, João 5, e o verso 39. Examinem, outra versão, estudem cuidadosamente as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. E são elas as Escrituras que testificam de mim, Jesus. Logo, erramos por não conhecer o plano do Deus vivo para a nossa vida. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, carta aos Romanos, no seu capítulo de número 1, e o verso 16, Paulo diz assim:
Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aleluia. Então, meus amados, hoje, como outrora, o nosso Deus tinha escolhido um povo em todas as nações, o povo hebreu. E ele vai dar ordem para que eles não aprendessem aqueles costumes, aquelas tradições do povo que ali habitava. E ele é enfático, incisivo, direto, sem meias palavras. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não fala por meias palavras. Em Deuteronômio, repetições da lei, capítulo 18, e o verso 9. Glória a Deus. Diz assim: quando entrarem na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, e que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento, ou seja médio ou espírita, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas. E é por causa destas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneça perante o Senhor, o seu Deus, inculpáveis. Aleluia. Geralmente vemos, dia após dia, crentes falando de horóscopo. Deus abomina isso, porque o amanhã pertence a Deus. Existe um espírito de adivinho. Em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, verso 16 a seguir, Paulo e Silas, quando estava naquela cidade pregando o caminho, uma jovem que tinha um espírito de adivinho e dava muito lucro aos seus senhores, porém era escrava. E quando ela fitou os olhos em Paulo e Silas, e ela disse o seguinte: esses homens estão pregando a mensagem do caminho. Caminho com letra maiúscula. Então, isso aconteceu por mais ou menos uma semana. E Paulo se indignou muito com aquela situação. E ele chegou para aquela jovem e disse o seguinte: espírito de adivinho, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo Nazareno que saia dela. Aleluia. Paulo cheio do Espírito Santo. E quando Paulo abre a sua boca e profetiza,
aquele espírito de adivinho deixou aquela jovem. E por conta disso, Paulo ganhou como prêmio uma sword de vara juntamente com Silas. Não é esta a mensagem. Porém, aquela jovem ficou liberta. Então, meus amados, um cristão, ele não pode viver mais nos costumes do gentio. Tem pessoas que só saem para trabalhar depois que ouve o seu horóscopo. Nós cristãos não mais praticamos esses costumes. Já ficou para trás. Como disse Isaías 43:18, não viva no passado. Esqueça o que se foi. Aleluia. Glória a Deus. Amados, e Deus abomina essas práticas de adivinhação, de adivinho. E o texto é claro. Ah, mas foi no passado. Não. É para nós. Vamos em seguida falar o que Paulo diz à igreja de Éfeso. Para nós, igreja. Mas ainda o Senhor vai dizer que ele expulsou 7 nações da presença do povo de Israel, para que ele não aprendesse esses costumes. Por exemplo, os espíritas têm um médium, digamos, que é o líder dessa seita. Esse médium recebe mensagem do além, como eles dizem, dos mortos. Porém, não existe biblicamente embasamento para isso. Porque os mortos não falam. Os mortos não têm mais lugar nesta terra. Jó deixa bem claro isso. No livro de Jó, capítulo de número 7. Olha que diz, verso 9 e 10 de Jó. Capítulo 7, verso 9 e 10. Assim como a nuvem esvai-se e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará a seu lar. A sua habitação não mais o conhecerá. Aí Davi, Salmo 115 e o verso 17. Senhor, quem desce à sepultura não pode te louvar. Então, na verdade, é o diabo que imita vozes. O diabo, ele se transfigura até mesmo em anjo de luz e entra nas igrejas nos dias atuais com seus súditos e engana muitos. Paulo diz isso, segunda carta aos Coríntios, seu capítulo de número 11 e o verso de número, aleluia, glória a Deus, 14:15, diz assim um texto: não é de admirar que o próprio Satanás se transfigura
em anjo de luz e entra nas igrejas com seus súditos, engana muitos. Amados irmãos, amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, YouTuber, não deixe que ninguém os engane. Paulo diz que devemos orar a Deus para que todos tenhamos o dom de discernir espírito para não ser enganado. Porque na igreja tem 3 espíritos que estão pregando. 3. O espírito do homem. O homem altivo, que querem ser um Deus, com D minúsculo. Ou o espírito do anticristo. O único espírito que deve prevalecer é o Espírito Santo. Aleluia. Por isso Paulo diz para você e eu orarmos a Deus para termos esse dom, para discernir o espírito, para não sermos enganados. Então hoje existe muitos crentes que não abandonaram as suas tradições, os seus costumes, suas paixões. E a Bíblia é clara que devemos fazer morrer a natureza terrena. Aleluia. Então essa questão das tradições não serve mais para mim, nem para todos que professam Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. Amém? Deus seja louvado. Saúdo Adilson Batista, ali em Salvador, e toda a sua casa, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Também quero saudar com a paz do Senhor o amado irmão Bruno, filho na fé em comum, direto de Niterói, e toda a sua casa, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Também quero saudar a minha irmã aqui na zona rural de Valença, Celinalva, e toda a sua casa, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Saúdo também a minha amada irmã e toda a sua casa, zona rural de Garapiúna, Bahia, a irmã Adriane, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Amados, hoje, se eu e você professamos a fé em Cristo, somos nova criatura. Temos que abandonar, fazer morrer todas as paixões terrenas. E não é o irmão Salúcio que fala, é a Bíblia, a palavra inerrante, única regra de fé para todos que crêem em Jesus. Então, é a Bíblia que rege o que eu e você temos que fazer aqui como cristão na terra, enquanto Jesus não vem. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 5,14, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo
resplandecerá sobre ti. Amém? Glória a Deus. Então é para você e eu fazer morrer as paixões terrenas. Vamos trazer aqui vários textos e contextos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Tito capítulo 2, verso de número 11 a seguir está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ser humano. Ela nos ensina, a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas desse mundo e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por todos nós, a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda autoridade, e que ninguém o despreze. Paulo dando instrução a seu filho Tito na fé. Então o texto é claro. Tito 2, verso 12, que diz assim: ela, a graça, nos ensina a renunciar. Renunciar é abandonar, desistir. Renunciar à impiedade, não ser mais ímpio, e às paixões mundanas deste mundo, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, é mandamento, eu e você, abandonar, fazer morrer as tradições e os costumes e as práticas do gentio. Abandonar essa questão de estar ouvindo horóscopo. Ainda dizem que um é isso, outro é aquilo, leão, Áries e por aí vai. São 12. Mas nós cristãos não temos mais isso. Nós temos um manual. Ele nos guia, lâmpada para nossos pés e luz que clareia os nossos caminhos. Salmo 119 e o verso 105. É a tua palavra. Então, quem medita na palavra, que examina as escrituras, ela não erra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz que clareia os nossos caminhos. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, não é só a questão de estar vendo quais são as previsões do seu signo. Deixe essa tradição que Deus abomina. Isso é para o gentil. Nós agora somos igreja. Aleluia. Povo santo, separado. 1 Pedro, capítulo 2, 9. Vós sois
povo santo. A palavra santo é separado. Povo santo, povo escolhido, povo exclusivo para servir ao nosso grande Deus. Amém? Então temos que abandonar todas essas tradições, costumes e prática do gentio. Uma outra coisa que muitos crentes estão pecando. Vou provar de novo na Bíblia. Glória a Deus. Chama-se acepção de pessoas. Geralmente na igreja, e não só na igreja e fora dela, mas também na igreja, tem um grupo A e o grupo B. Uns se dão com o grupo A e não se dão com o grupo B. E tem outros que se dão com o grupo A e não se dão com o grupo B. Isso é acepção de pessoas. Saúdo meu amado irmão, amigo e parente, direto de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e toda a sua casa, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. A questão da paixão de futebol. Isso também é fazer acepção de pessoas. Porque a Bíblia diz, no capítulo de Tiago, capítulo de número 2, verso 8 e o verso 9. Assim está escrito. Verso 8. Se vocês de fato obedecerem a lei real encontrada na Escritura que diz: amem o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressor. Romanos, capítulo 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é vida eterna. Amém? Então, quando alguém ele está torcendo, que isso é paixão pelo time de futebol, ele está contra os outros, não é assim? E isso não é fazer acepção de pessoas? Já não cabe mais para nós cristãos andar como os ímpios. Temos que abandonar esta prática. Não é só para o povo de Israel, é para nós, igreja. Estou falando da nova aliança. O texto que estamos agora pregando. Então, a acepção de pessoa é pecado e o salário do pecado é a morte. Por exemplo, se alguém ele é torcedor de time A, aí ele vai ser contra qualquer outro time, seja B, C, D ou por aí vai, não é assim? Logo, essa pessoa que é torcedor, apaixonado pelo time, todos os outros adversários, ele está rejeitando. Isso é paixão, mas isso espiritualmente traz morte para todo crente, morte espiritual. E o texto é claro,
Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. E o salário do pecado é a morte. Desperta, tu que dorme. Levante dentre os mortos e Cristo esclarecerá sobre ti. Amém? Deus seja louvado. Amados, corroborando com a mensagem, o amado irmão Adilson Assunção, direto de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Ele manda aqui uma pequena reflexão. Devem abandonar os velhos costumes e maneira antiga de viver, corrompidos por desejos enganadores, e deve renovar a vossa mentalidade, seguindo os critérios do Espírito Santo. Amém? E aqui agora, ele manda o texto que eu ia mencionar, mas Deus seja louvado, Efésios capítulo de número 4 e o verso de número 22 ao 24. Mas no verso 17 diz assim: deixem, abandonem os costumes do gentio. E no verso 22, isto deve abandonar os velhos costumes e maneira antiga de viver, corrompido por desejos enganosos. E o verso 23, deve renovar a vossa mentalidade, que é a mente, seguindo os critérios do Espírito Santo. 24, viva, portanto, uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade criada à imagem de Deus, baseada na justiça, na santidade e na verdade. Aleluia. Então, quem vive ainda nos seus costumes, nos seus ritos, nas suas tradições, estão cometendo pecado. Ah, mas não é pecado assistir em casa, na televisão? Claro que é. O tempo que você e eu perdemos em frente à televisão, muitas vezes chega a ser de 2 a 3 horas para assistir uma partida de futebol. Muitos gritam tanto que chega a ficar afônico, rouco, mas quando vai num culto fica parecendo um freezer, nem abre a boca para dar glória a Deus, nem aleluia. Mas diante do time se esguela, grita, brada quando o time ganha, grita, solta fogo, só o sangue de Cristo. Está agradando a quem? A Deus que não é. Pode ter certeza. O Deus da Bíblia não está agradando. O Filho do Deus Altíssimo, nem o Espírito Santo, muito menos. Pense nisso. Por isso Paulo diz em Efésios, nesse mesmo capítulo 4, e no verso de número 27, não dê lugar ao diabo. Paixões é obra da carne. Nós temos que fazer morrer a natureza terrena. Olha que diz o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Colossenses,
no seu capítulo de número 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A pergunta é: futebol é da terra ou do céu? Pergunte a você mesmo e responda: futebol é da terra ou é do céu? Porque a Bíblia diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você sabe o que é que Jesus está fazendo à destra do Pai? Romanos 8, verso de número 34. Quem nos condenará? Ou mais, quem morreu por todos nós? Jesus, que está à destra do Pai e também intercede por nós. Então, meus amados, Jesus, ele está à destra do Pai intercedendo pela igreja e por todos que ele pagou o preço com seu próprio sangue. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que todos que vivam, não viva mais para si mesmo, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou. Amém? Então, devemos agora abandonar todas as paixões terrenas. Aí Paulo continua, Colossenses 3, verso 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Reality show é da terra ou do céu? Política é da terra ou é do céu? O cristão deve realmente procurar os melhores candidatos que não venha contra a palavra de Deus, mas não está como gentil, se gladiando, idolatrando homens. Idolatria é pecado, não é só por imagem, é por pessoa, por futebol, reality show, novela, dinheiro. Desperta, tu que dorme, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim faça morrer eu e você. Assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo que é da terra, que é paixões, desejo da carne, somos nós que temos que mortificar, fazer morrer. Meus amados, é impossível eu e você mortificar nossa natureza terrena se não tivermos esses 3 pilares: jejum, oração e palavra. Palavra, jejum e oração. Essas 3 coisas mortificam a carne e fortalece o meu espírito. E aí o Espírito Santo, ele domina a nossa natureza caída. E aí não tem para o diabo. Por isso, Tiago, capítulo 4, 7 diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros.
Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Glória a Deus. Para o diabo fugir de mim e de você, temos que abandonar as paixões terrenas, porque isso está dando lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo, disse Paulo. Efésios 4, 27. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Hoje o cristão, ele agora tem uma única parceira. Tem que casar no civil. Pode casar na igreja? Pode. Mas se não casar no civil, continua na fornicação. Não esqueça disso. Casamento para Deus é civil. Assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mau e a ganância, que é a idolatria. Olha o verso 6. É por causa dessas coisas, aleluia, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem nessas práticas, na desobediência. Não esqueça disso. Aí os versos 7 diz: as quais vocês praticaram no passado, lá atrás, quando costumava viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas. Aí ele acrescenta na lista: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. O que tem de crente que ainda não perdeu esse hábito, esse costume da linguagem indecente? Não minta uns aos outros. E o que tem de crente mentiroso se tornando filho do diabo? João 8,44. Quem mente é filho do diabo e não vai morar no céu. Os mentirosos e todos que andam nas paixões terrenas. Aleluia. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. E nessa nova vida em Cristo, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Agora, portanto, como povo escolhido de Deus, santo, que é separado, amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aleluia. Glória a Deus. Suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. O ser humano peca contra Deus e quer que ele perdoe. Sim ou não? Mas quando o próximo ser humano peca contra nós, aí já não queremos perdoar, não é assim? Isso é porque a sua natureza e a minha, ela é caída. Precisamos mortificar para receber de Deus o amor que vem do seu coração. Romanos 5, verso 5. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo.
Amados, já chegando para o final desta mensagem, porque a hora já se foi. Ainda, amado irmão Adilson Assunção, corroborando com a mensagem, primeira carta aos Coríntios, 15, 33 e 34. Não se deixe enganar. As más companhia estraga os bons costumes. Outra versão diz, não se deixe enganar. As más conversação corrompe os bons costumes. Aí ele diz o verso 34, deixe a vida desgarrada e viva como Deus quer. Não pequem. Não pequem. Parece que alguns dos vossos nem conhecem a Deus. Digo isso para vergonha vossa. Realmente tem crente 007. Não prega Jesus no seu trabalho, na faculdade, muito menos na sua casa. E a Bíblia diz que se eu e você não der fruto, não vamos herdar o reino de Deus. Pense nisso. Então, meus amados, temos que deixar esses costumes de astrologia, signo, porque Jesus disse, todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E não mais ser guiado por astrologia. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. E eu encerro esta mensagem. Assim como Deus, Ele no passado expulsou diante do povo hebreu 7 nações, para que ele não aprendesse aquelas tradições, aqueles costumes. Mas para nós hoje, não é diferente. E hoje nós temos ainda uma ajuda de peso, o Espírito Santo que está selado em nós. Mas Paulo diz em Efésios 4, e o verso de número 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Ou seja, o dia do arrebatamento. Glória a Deus. Paixões por futebol, consultar mortos, se prostrar para imagem de escultura, rezar para ela, isso é para mortos também. Porque desde que o mundo existe, até esse dia chamado hoje, vou repetir de novo, hoje, por exemplo, é dia 23 de setembro de 2025, estamos a exatamente 1h da manhã, 6 minutos e 25 segundos. Até esse momento, só Jesus morreu e ressuscitou. Todos que morreram, exceto Jesus, não tem mais parte com esse mundo.
Mas quando Jesus voltar, os que morrerem em Cristo, esse ressuscitarão primeiro. E os que tiver separado deste mundo, com suas paixões, suas práticas, então será arrebatado no abrir e piscar de olhos. Não dá tempo de se arrepender. E aí estaremos com ele para sempre. Aleluia. Tudo isso, meus amados, são práticas abomináveis aos olhos do nosso Deus. Então temos que abandonar todas as paixões terrenas. Idolatria por futebol, por reality show, novela, política, idolatria por dinheiro, pessoas, cantor, cantora, pastores, pastoras. Desperta, ó tu que dormes. Jesus, ele vem. Estamos preparados? Aleluia. Então, meus amados, a passagem de Deuteronômio, como também as demais da Nova Aliança, nos lembra a importância de evitar práticas abomináveis e seguir os mandamentos de Deus. Devemos buscar orientação apenas em Deus e manter a pureza em nossas vidas. Ao fazer isso, podemos manter a relação com Deus e evitar a idolatria, as paixões terrenas. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo continue bradando, falando em cada coração. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço.